Olá, a ideia para hoje são acompanhamentos para trança. Normalmente se faz trança em máquina, mas também dá para fazer em frontura. Hoje vai ser apenas na parte da máquina. E as tranças, para valorizar o trabalho da trança em si, existem possibilidades de se fazer os acompanhamentos na lateral dessa trança. Então aqui hoje uma demonstração de 3 formas que eu faço esses acompanhamentos. A trança pode ser toda a peça e ela segue na vertical, mas eu posso fazer uma na lateral da outra também. E entre uma e outra, esse acompanhamento valoriza o efeito da trança em si. Eu vou fazer trança de 1 e trança de 2. Não gosto de fazer a trança usando 3 e 3, porque ele repuxa muito as agulhas. Mas também dá para fazer, caso você deixe uma regulagem mais alta, dá para fazer com o transportador de 3 também. Primeiramente, com o de 1. Determino onde eu quero as tranças, tiro no transportador de 1. Eu costumo deitar o transportador para pegar o próximo ponto e volto aqui. Aí não tem tanta chance de cair o ponto da trança. Existem também outros métodos de levar o transportador para o lado. Cada um usa aquele que facilita o trabalho. Aqui deu uma trança de 1. Usei 2 pontos com o transportador de 1. Esse próximo ponto também eu vou usar para fazer essa trancinha. Então, essas 3 agulhas estão comprometidas. Esse próximo vai ser a borda, o acompanhamento, a lateral da trança. Então, eu vou deixá-lo por enquanto aqui dessa forma. Vou fazer a próxima trança nessas 2 agulhas. Então, para cada receita de trança, eu vou deixar 4 agulhas, que são as da trança e mais a borda. Aqui eu tenho 2, mais 2, são 4. Faço a próxima trancinha. Deixei 2, as próximas. Como é uma trança de 1, eu vou fazer a cada carreira esse mesmo processo. Antes eu usei essas 2 agulhas. Agora pego a próxima e uma das que participou da trança. Pego a próxima e a que já foi trança na carreira de baixo. Uma carreira e repito a trança nas mesmas agulhas que foram feitas antes, na primeira carreira.
Essa agulha lateral aqui, a que vai formar a borda, eu vou soltar o ponto, deixá-lo correr até embaixo, apanho com o remalhador, deixá-lo correr e vou remalhar pelo avesso. Assim delimita bem certo onde é a trança. Na lateral também. Assim eu já sei que são sempre esse grupinho de 3 agulhas que fazem a trança. Posso determinar lá no começo da peça, fazer a marcação de qual agulha vai ser no ponto remalhado em avesso, assim facilita o meu trabalho. Eu vou seguir um pouquinho mais adiante e já mostro a segunda forma de fazer essa marcação na lateral. Até aqui eu fiz as trancinhas a cada carreira. Daqui para frente eu vou fazer a cada 2 carreiras, para dar uma distância maior, para o trabalho ficar mais alongado e também mais rápido. Então, sempre a cada 2 carreiras, eu faço a trança. Ora, num grupinho de agulhas, ora no outro grupinho de agulhas. E de tempos em tempos, desço o ponto lateral para remalhar. E se não quiser remalhar o ponto, também dá para fazer uma outra forma. Pego a agulha lateral e transporto, deixando a agulha transportada vaga lá embaixo. Ela não participa mais do trabalho, ela fica vaga. E continuo fazendo a trança. Assim eu tenho os grupinhos bem delimitados e não tenho o trabalho de fazer o remalhado. No final eu mostro o efeito que fica uma e outra forma.
Continuo fazendo as tranças a cada 2 carreiras. Como são tranças miudinhas, 2 carreiras fica muito bom também. Se for feito a cada 4 carreiras, fica mais distante, mais rápido o trabalho, só que mais distante e às vezes nem se nota o efeito da trança usando o transportador de unha. Mas também é uma opção caso você tenha a intenção de fazer assim. É só fazer uma amostra para ver o efeito que fica. Se não quiser nenhum acompanhamento na lateral da trança, é só deixar todas as agulhas trabalhando. Agora vamos mudar a quantia de pontos para a trança. Primeiramente, eu determino onde eu quero as tranças. Vou usar o transportador de 2. Então, uma trança vai ser nessas 4 agulhas. E vou pegar mais 2 para fazer a próxima trancinha. Então, são 6 agulhas que eu vou ocupar somente para a trança. Aqui foi uma. Essas 2 vão participar da trança na próxima carreira. Vou deixar uma margem. Vamos pôr aqui o ponto transportado. Transporto a margem. Então, 6 agulhas somente para a trança e uma agulha para a margem. E faço a trança. Como são 2 pontos sempre sendo feitos, eu não posso fazer a cada carreira esse efeito de trança. Pelo menos dar uma distância de 2 carreiras. Antes eu usei essas 4 agulhas aqui. Agora, desço essa e pego essas próximas 4 agulhas para fazer a trança. 2 novas e 2 que participaram da trança de baixo. Aqui a agulha já repuxa um pouquinho mais. Volto a fazer a trança no mesmo grupinho da primeira vez. E assim vou intercalando, uma vez nessas, uma vez nessa, e assim por diante. Eu vou trazer essa agulha vaga para cima, para depois descer o ponto. E a outra maneira de fazer um acompanhamento para a trança é soltar o ponto da lateral, pegar 2 carreiras no remalhador, remalhar uma.
Pego duas carreiras no remalhador. Uma delas entra e a outra carreira fica junto com o ponto. Desço a agulha, solto o ponto, ele corre, pego aqui embaixo duas, uma é remalhada. E assim eu tenho um acompanhamento diferente de somente o ponto vago. Tenho um acompanhamento com um ponto remalhado a cada carreira. Ou posso deixar todos os pontos trabalhando, fazer uma trança lateral à outra. E aqui eu trabalho com acompanhamentos de tranças. Tranças de 1 com ponto remalhado. Todas as carreiras, ele fica essa profundidade. A trança de 1, só que ela usou 3 agulhas, porque ora eu fazia com 2 de um lado, ora eu fazia com 2 do outro, uma sendo a que já foi a trança anterior. A cada carreira, ela fica bem miudinha. Aqui para cima, ao invés de remalhar, eu deixei o ponto vago. E fazia a cada 2 carreiras. Então, ela diminuiu o tamanho aqui, aqui ela ficou um tamanho mais espichado. É trança de 1, mais alongada e mais larga, usando 3 agulhas. Ora de um lado com uma, ora do outro com outras 2. E aqui em cima o mesmo efeito com tranças de 2, só que elas ocupavam 6 agulhas. Então, ela ficou uma trança mais graúda. Parece uma trança de 3 pontos, mas não é. Ela é feita com um transportador de 2. Não prejudica tanto a máquina quanto se fosse usar o transportador de 3, porque ele repuxaria muito as agulhas, mesmo com essa agulha vaga na lateral como acompanhamento. Tranças assim de 2 fica muito bonito. Toda a peça ou uma continuação para vertical, usando algumas tranças como aqui. Um grupinho de 3, depois pode ser uma malha lisa ou outros desenhos, e voltar a repetir as tranças. É uma sugestão. Outro acompanhamento para tranças é esse aqui. Ele é um ponto remalhado, é tecido malha. Desço o ponto lá em cima, faço ele correr, desmanchando todas as carreiras, e depois remalhando de 2 em 2. Então, ele fica um outro efeito, diferente desse efeito com todas as carreiras remalhadas. Também dá profundidade. Ambos dão profundidade, só que um com um detalhe a mais. Trancinhas de 2 alongadas. Porque a trança de 2 simplesmente é essa aqui em cima, usando apenas 4 agulhas. É diferente o tamanho, a largura dela é diferente. Essas eu fazia a cada 2 carreiras, essa daqui eu fiz a cada 4 carreiras. E aqui também outro efeito, simplesmente com a malha.
Não puxei ponto para baixo, não remalhei, nem deixei a agulha vaga. Todas as malhas trabalhando. Então, são acompanhamentos possíveis para trança. E o efeito vai variando. Nossa ideia para hoje, então, é essa. Bom trabalho!